Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, e hoje é o aniversário da minha querida Paraíba. Parabéns ao estado da Paraíba, na festa do seu aniversário, também dia da padroeira do estado da Paraíba, Nossa Senhora das Neves. O texto do evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, diante do ataque dos seus adversários, Jesus se retira e caminha na direção da Cirofenícia, a região de Tiro e Sidônia, na direção noroeste, em torno do Mar da Galileia, em torno do Mar Mediterrâneo. É bem verdade que Jesus não chega propriamente dito a Tiro e Sidônia, mas caminha naquela direção. E de lá aparece esta mulher, da região de Tiro e Sidônia, uma mulher que é caracterizada como cananeia. A palavra cananeia é uma palavra que tem uma forte conotação de oposição a Israel. Cananeia é uma designação religiosa. Cananeia significa pagã. Não entra em discussão aqui a etnia, a língua, a região da mulher, mas a sua condição de pagã, de gentia. Fundamentalmente é isso que vem em primeiro lugar, para revelar a oposição entre judeus e gentios. E no caso das comunidades cristãs, entre cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo. A mulher intervém 3 vezes. Primeiro, no versículo 22, depois no versículo 25 e finalmente no versículo 27. E se trava um diálogo bonito entre a mulher e Jesus. Depois esse diálogo é também mediado pela súplica dos discípulos. No primeiro pedido, no versículo 22, a mulher chama Jesus de filho de Davi. Esse título cristológico, filho de Davi, se torna, na verdade, um título messiânico. É um modo de perceber em Jesus a figura do Messias.
É bem verdade que esse título precisa ser purificado, porque a questão não é saber se Jesus é ou não o Messias, mas que tipo de Messias ele é. E o pedido da mulher é em relação à sua filha, que está atormentada por um espírito impuro. A primeira resposta de Jesus é o silêncio completo. Depois acontece a intervenção dos discípulos. Essa expressão pode ser traduzida de duas formas. Dá-me a impressão que a melhor forma de traduzir o pedido dos discípulos não é como o texto que eu li traduz. Então, o texto da liturgia traduz assim: manda embora essa mulher. Na verdade, os discípulos se aproximam de Jesus e lhe fazem um pedido. Então, os discípulos se aproximam de Jesus e pedem. E o que é que eles pedem? O que é que eles pedem? Parece que a tradução melhor é: atende esta mulher. Isto é, resolve a situação desta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós já faz um bom pedaço. Então, os discípulos intervêm para que Jesus resolva a situação e assim, de algum modo, eles se veem livre daquela mulher que está se tornando meio incômoda. É a situação da viúva que suplica, pede e pede de novo e com insistência pede ao juiz que lhe faça justiça. Então, tudo indica que a melhor tradução do versículo 23 é: os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe pediram: atende à súplica da mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Tudo indica que essa é a melhor tradução, porque Jesus responde no versículo 24, apresentando a sua compreensão messiânica. Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então perceba, a primeira resposta de Jesus é o silêncio. A segunda resposta de Jesus para os discípulos que lhe suplicam é a sua compreensão messiânica. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois do versículo 25, que a mulher, nesse versículo, suplica de novo a Jesus: Senhor, socorre-me. Jesus então apresenta uma outra resposta, essa ainda mais dura. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus utiliza uma expressão que os judeus costumavam utilizar para os pagãos. Eles costumavam chamar os pagãos de cães, de cachorrinhos. Jesus então primeiro responde com o silêncio, segundo responde com a sua compreensão de que a sua missão em primeiro lugar é para os judeus, é para a casa de Israel. E terceiro, responde com esta frase enigmática que apresenta um pouco a compreensão de muitos judeus e de muitos cristãos no ano 80, quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Então, muitos cristãos provindos do judaísmo tinham também essa compreensão. O texto revela muito mais a compreensão das comunidades mateanas, dos judeus provindos, dos cristãos provindos do judaísmo, que não querem acolher, no meio da comunidade cristã, cristãos provindos do paganismo. A mulher, então, não se faz de rogada. Ela apresenta duas atitudes muito bonitas. Primeiro, a humildade. Ela já havia se prostrado diante de Jesus e agora, mais uma vez, ela demonstra uma profunda humildade. Mas, ao mesmo tempo, ela demonstra muita ousadia. E ela responde: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Percebam, ao mesmo tempo, a humildade dessa mulher. Por causa da sua filha que está enferma, ela faz qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, a persistência, a ousadia e a coragem da mulher.
Jesus finalmente, no versículo 28, cede e diz uma frase lapidar: mulher, é grande a tua fé, seja feito como tu queres. Esta frase de Jesus do versículo 28 apresenta exatamente o critério único que as comunidades cristãs devem utilizar. Recordem que as comunidades mateanas são comunidades cristãs formadas sobretudo por cristãos provindos do judaísmo. Mas num determinado momento, estas comunidades nascem na região da Síria, certamente próximo à Antioquia da Síria. Num determinado momento, pagãos também querem aderir ao cristianismo. E aqui está o grande problema que o texto de hoje coloca: como é que cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo vão conviver dentro da mesma comunidade cristã? Os judeus não tinham comunhão de mesa com os pagãos. Para os judeus, os pagãos são impuros, retorna o tema da impureza, do qual tratamos ontem. Na década de 80, quando o Evangelho de Mateus foi escrito, é muito interessante você imaginar. Há gentios, isto é, pagãos, há prosélitos. Prosélitos são pagãos que se converteram ao judaísmo, inclusive aceitaram a circuncisão, aceitaram as leis alimentares do judaísmo, as leis de pureza, o repouso sabático e todas as outras legislações provindas da circuncisão. Aceitar a circuncisão é aceitar todo o sistema da lei mosaica. Portanto, pagãos que se tornaram prosélitos, aceitando a circuncisão e o sistema mosaico, mas havia também os chamados tementes a Deus ou adoradores de Deus. Os tementes a Deus são pagãos que têm simpatia para com o judaísmo, mas não aceitam a circuncisão e não se tornam propriamente judeus, mas são simpatizantes do monoteísmo judaico, da ética judaica e, de certo modo, circulam em torno da sinagoga. A missão cristã aconteceu bastante em torno destes judeus, na verdade, provindos do paganismo, judeu que, na verdade, eram de língua grega, ou de gentios que tinham simpatia para com o judaísmo, isto é, os tementes a Deus. Mas o dado fundamental é que dentro das comunidades cristãs há a mesma mesa onde se celebra a Eucaristia. Agora encontramos cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo. Vocês recordam certamente que no Templo de Jerusalém havia um muro, uma balaustrada. Flávio Joséfo, nos seus livros, nos falam exatamente dessa balaustrada, esse muro de separação. A carta aos Efésios faz uma menção a isso. A morte de Jesus na cruz e o seu sangue derramado derrubou o muro da separação. O sangue de Jesus derruba o muro da separação e agora de dois povos Cristo fez um só. É grande a fé desta mulher. O único critério, portanto, para participar da comunidade cristã é o critério da fé em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Redentor. Portanto, as comunidades mateanas são convidadas a refletir sobre a abertura dessas comunidades cristãs também ao universo do gentilismo, ao universo do paganismo. É grande a fé da mulher e Jesus atende ao seu apelo. Há um processo pedagógico bonito, é muito menos um processo pedagógico de Jesus e muito mais um processo pedagógico das comunidades cristãs dos anos 80, nesse momento de acolhimento de pagãos no seio das comunidades cristãs. Nós aprendemos tanta coisa com o trecho do Evangelho de hoje. Aprendemos a arte da tolerância, do acolhimento,
e, sobretudo, o critério da fé como o único critério que nos une, cristãos de todos os povos, raças, línguas e nações. O critério da fé é o único critério que nos une verdadeiramente a Cristo no seio das comunidades cristãs. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima e recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.